Ensinos de Jesus sobre a oração. Hoje eu quero estudar com os amados as posições de Cristo com relação à oração. Como Jesus agia em relação à oração. Ensinos de Jesus sobre a oração. Hoje eu quero estudar com os amados as posições de Cristo com relação à oração. Como Jesus agia em relação à oração. Vamos observar alguns aspectos que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma vida de oração muito relapsa. Oramos pouco e queremos muito de Deus. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos o milagre do Eterno, nós queremos uma igreja cheia, queremos ver pessoas rendidas aos pés de Cristo, mas não oramos. Queremos o milagre do Senhor na nossa vida, mas não oramos. Queremos que o Senhor faça algo por nós, mas oramos extremamente pouco. E esse estudo, amados, mostra que Jesus era um homem de oração. Ele era constante nas orações, era constante, ele estava sempre diante de Deus. Eu acho muito interessante essa questão de Jesus ser constante nas orações, haja vista que Jesus talvez não precisasse orar, mas ele estava como homem na face da terra. E a comunhão e o poder e a autoridade que ele recebia era de Deus. Mas para que ele pudesse receber essa autoridade, ele precisava de uma vida de comunhão, e essa comunhão vem através da oração. Nós precisamos desenvolver uma vida contínua de oração. E temos visto que muitos ignoram a oração. Ela é ignorada. Nós queremos muito, mas nada temos a oferecer. Oferecemos pouco. Muitas vezes nós passamos o dia sem orar. Já acordamos correndo para o trabalho, o dia passa numa rapidez, as coisas atropeladas, não lembramos de oração, não lembramos de falar com o Todo-Poderoso. As mulheres que têm seus afazeres domésticos, chega do trabalho, as refeições para fazer, casa para cuidar, filho para cuidar, e o tempo some, o tempo voa. Mas é preciso entendermos que a oração, ela deve ter um lugar na nossa vida. A oração precisa ocupar um lugar importante na nossa existência. Temos que desenvolver, irmãos, uma vida de comunhão com Deus. Nós não podemos esquecer disso. Como é que podemos ter poder se nós não buscamos do alto esse poder? Como é que podemos ter autoridade se não buscamos a autoridade do Senhor? Temos que olhar para Deus. Temos que olhar para o Senhor. Quando vamos à palavra, vemos que todos aqueles que foram usados pelo Senhor foram homens de oração. Homens que tiveram tempo para colocarem-se de joelhos, para colocarem-se no lugar, para falar com o Senhor, para de Deus receber a autoridade, para de Deus receber o poder, para de Deus receber a direção necessária para as suas vidas. Sempre foi assim. No Antigo Testamento vemos isso, no Novo Testamento também. E é um exemplo que nós não podemos perder de vista, irmãos. Nós não podemos. E se porventura a nossa vida de oração ela anda um tanto quanto relapsa, ou seja, quase inexistente, ou se oramos apenas para desencargo de consciência, tipo assim, eu tenho que orar porque eu sou crente, isso não sobe, não serve. Nós temos que orar porque amamos o Senhor. Tudo quanto façamos, queridos, não podemos esquecer que é por amor a Deus. E quando fazemos por amor ao Senhor, sempre oferecemos o melhor. E a vida de oração, ela tem que ser uma rotina boa na vida do servo de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Oh glórias!
A recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é que nós devemos ser imitadores de Deus. Isso é sério, irmãos, muito sério. E que devemos viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O sacrifício de Cristo para conosco, ele precisa nascer no nosso coração também para com Cristo. Ou seja, da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós, nós devemos amá-lo e nos entregar por ele. Vivermos a verdade dele a cada instante. E quando nós assim agirmos, seremos completos. Veremos o poder, a manifestação de Deus na nossa vida. E a vida de crente, que muitas vezes é cansativa, é enjoativa, é sem graça, é vazia, ela torna-se-á cheia, alegre, marcada pela presença de Deus. Amém? Deus de amor, eu quero clamar que teu Espírito venha falar conosco nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensine, para que saiamos daqui conscientes da necessidade de uma vida de comunhão contigo, de estarmos aos teus pés, fazendo tal qual Jesus fez sobre a face da terra, te buscando e te adorando, Senhor, em comunhão contigo. Ó Espírito, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, quando nós observamos a palavra do Eterno, um dos primeiros aspectos que veremos é que Jesus tinha uma vida de oração. Ele tinha uma rotina de oração. Mateus capítulo 14, versículo 23 diz: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Oh, glórias! Vemos, queridos, que Jesus desenvolvia uma vida de oração, que ele buscava a presença de Deus, estava reunido ali com as multidões, mas a partir daquele momento em que a reunião acabou-se, ele não foi para a sua casa, mas ele foi para a presença do Senhor. Ele foi buscar a presença de Deus, ele foi se deixar encher pela graça do Senhor. E nós precisamos da mesma forma, irmãos, buscar o Senhor, para que tenhamos uma vida cheia daquilo que foi comum a Cristo, o poder do Senhor, a graça do Todo-Poderoso. Mas vemos, queridos, que a maioria dos filhos de Deus só lembram de orar quando precisa de alguma coisa. Não é assim? Quando você está doente, uma das primeiras coisas que você lembra é de orar e pedir oração à igreja. Aí você pede oração a todo mundo. Quando tu precisas de um emprego, aí tu lembras de Deus. Se as coisas não vão muito bem, lembra-se do Senhor. E até alguns desenvolvem o hábito de oração. Levantam de madrugada, tem ali aquele momento de oração de joelho. Mas passou o momento difícil, passou aquele momento crítico. Parece que há uma borracha que apaga a lembrança do Senhor da mente. E as orações deixam de existir. A busca pelo Senhor deixa de existir. É como se estivéssemos satisfeitos com aquilo que Deus fez e ponto final. Mas não foi assim com Jesus, amados. A palavra de Deus mostra em diversos aspectos que Jesus era um homem de oração. Ele orava sozinho. E determinada vez ele foi orar com os discípulos e os discípulos dormiam. Mas Jesus estava ali no clamor, buscando a presença de Deus. Ou seja, nós temos que desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, de busca pela presença de Deus, mesmo que o nosso cônjuge não esteja na mesma visão, no mesmo interesse. Mas a vida é minha com Deus. A vida é tua com Deus. A vida não é da família com o Senhor, mas ela é particular. Cada um precisa fazer a sua parte diante do Senhor. E quando você ora e quando você busca, o Senhor move de uma forma poderosa e Deus derrama das suas bênçãos sobre a sua casa. Deus abençoa a família e o Senhor faz que ela venha trilhar nos seus caminhos, trilhar na sua vontade, e as bênçãos serão derramadas de forma grandiosas na vida de toda a casa.
Há um texto que eu gosto muito dele, é aquele que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a mulher sábia é aquela que tem uma vida de oração. É aquela que tem uma vida de joelhos calejados. A mulher sábia é aquela que clama pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua casa. A mulher sábia é aquela que paga o preço. A mulher sábia, esta é abençoada pelo Senhor. E esta é a verdade do eterno para a nossa vida, irmãos. Independente se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, tenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, porque Deus há de honrar a tua fé. Deus há de honrar a tua fé. Muitas vezes, quando as coisas vão muito bem para a gente, e eis o motivo porque nem sempre recebemos bênçãos na nossa vida, mas quando as coisas vão muito bem na nossa vida, quando não nos falta dinheiro, não nos falta saúde, quando as coisas estão equilibradas, quando temos um lar, temos uma família, a nossa tendência é permitir que o relaxo entre no coração. Nós relaxamos na nossa comunhão com o Senhor, não buscamos mais a Deus da forma que devemos buscar, e a vida de oração ela deixa de existir. Eis aí o porquê Deus não abençoa muitos amados. O Senhor conhece o nosso coração. E muitos andam aí, sempre no meio dos problemas, das dificuldades, para não esquecerem de Deus. Queridos, é interessante quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, e ele diz: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse sofrimento. Aí o Senhor olha para Paulo e diz: a minha graça te basta. Mas por que Deus não curou o apóstolo Paulo? Talvez, se tirasse aquele sinal, aquele mal-estar, aquela dificuldade, ele viesse a esquecer do Senhor e não fosse útil à obra do Senhor. Nós não podemos generalizar, claro, mas em muitos casos, nós não recebemos as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós, porque Ele sabe, se nos abençoar, nós vamos andar por caminhos largos, caminhos errados. Não vamos ter tempo para Deus. Jesus, queridos, foi um homem que buscou o Senhor. Tinha uma vida de rotina, uma vida, amado, de comunhão verdadeira com Deus. E é possível que isso seja uma verdade também na nossa existência. Amém? Se você não tem uma vida de oração, uma rotina de oração, procure apresentar isso diante do Senhor. Faça um compromisso com Deus. Talvez se tivéssemos uma vida de oração, essa igreja estivesse cheia hoje. Talvez as pessoas olhassem para nós e sentissem a necessidade de buscar o Deus que nós servimos. Mas quantas vezes as pessoas olham para nós e nos veem igual a eles? Não vê diferença nenhuma. É porque o Espírito Santo não tem trabalhado na nossa existência. Nós não temos dado lugar para o mover de Deus. E precisamos mudar isso com urgência, irmãos. Amém? Número 2. Jesus orava quando as coisas iam mal. Quando as coisas iam mal, Jesus ia para os pés do Senhor clamar pela sua misericórdia. Mateus capítulo 26, versículo 42. E retirou-se outra vez Jesus para orar. E disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele sabia do que o aguardava nos próximos dias. Ele sabia da intensidade do sofrimento, de quanto sofreria. E muitas vezes olhamos para Cristo e vemos que Ele sofreu bastante, porém nós não entendemos o que é esse sofrimento. Nós não entendemos, irmãos. O sofrimento de Cristo foi grande demais. E Ele sabia o quanto Ele ia sofrer, não apenas pelas dores do corpo, mas porque Ele carregava sobre si os pecados da humanidade. Tinha todo um peso espiritual sobre a sua vida. As dores com certeza seriam uma realidade, como nós vemos em filme, Jesus dilacerado, sofrendo, apanhando, aquela coisa toda. Sim, fato. Mas também havia ali uma opressão de todo o inferno que o fazia sofrer. Queridos, nós olhamos por esse aspecto. Mas havia todo o inferno pesando sobre a cabeça de Jesus, talvez fazendo Jesus questionar: será que vale a pena?
Será que é assim mesmo? Será que devo? Tanto é que ele chega diante do Senhor e diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, amados, era o sofrimento pelo qual ele iria passar. Mas a vontade do Eterno era totalmente submissa àquilo que Deus queria. E ele diz: mas que não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Nós vemos, amados, que nos momentos difíceis, Jesus estava diante do Senhor, buscando as forças, buscando a solução, buscando o socorro. Quantas vezes, amados, quando as coisas ficam difíceis para nós, abrimos o bocão e falamos o que não devemos. Não é assim? Quantas vezes, amados, falta o emprego, falta o trabalho, falta a saúde, e ao invés de nós nos voltarmos para o Senhor em oração, cada dia mais consagrando a vida, abrimos a boca ou permitimos que pensamentos ruins dominem a nossa mente. E passamos a questionar a Deus, e passamos a questionar o Senhor. Tornamo-nos rebeldes aos olhos do Eterno, quando deveríamos nos oferecer como sacrifício a Ele, tal qual Jesus fez. Jesus com certeza estava numa esquina, estava numa situação difícil. Ele falou: Deus, é possível passar de mim esse sofrimento? Se for possível, por favor, faça isso por mim. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. Oh, amados, eu quero revelar para os irmãos que só vamos compreender esse texto de fato quando nós estivermos na glória. Quando nós estivermos com Cristo nos céus, vamos compreender qual foi o sofrimento de Jesus, o peso do sofrimento de Jesus, o que é ter todo o inferno contra uma pessoa, todos os demônios do inferno lutando e fazendo todas as coisas para fazê-lo desistir. Irmãos, a Bíblia é extremamente resumida, muito resumida. E muitas vezes olhamos para Cristo Jesus de uma forma meio romântica. Ah, Jesus, quem foi Jesus? Filho de Deus. Olhamos sempre para essa questão do Filho de Deus. E nós nos esquecemos que tinha todo o inferno querendo ver a derrota de Jesus. E esse inferno tentava Jesus a cada instante do seu dia. Porque se Satanás conseguisse fazer Jesus pecar, haveria uma derrota completa, tudo cairia por terra. E ele seria extremamente vitorioso. Provavelmente a humanidade existiria. Se está ruim hoje, imagine sem Cristo Jesus. Imagine o que seria sobre a face da terra. E o diabo foi até as últimas consequências, e quando ele viu que não conseguiu destruir Jesus, ele levou as pessoas a crucificá-lo. Mas aí que estava a vitória, porque depois veio a ressurreição. E era preciso que houvesse essa ressurreição. Irmãos, com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em todas as situações. Dependa de Deus em todas as situações. Mesmo quando você olha e não consegue ver uma solução. Quantas vezes você olha e não consegue ver uma solução? Não consegue, amados. Você olha para frente, não consegue ver nada na tua frente que te favoreça. Dependa de Deus, porque o nosso Deus é aquele que faz vir em existência o que os nossos olhos não conseguem enxergar. Deus, amados, Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Deus tem prazer em abençoar aqueles que o amam. E aqueles que o amam têm uma vida de comunhão com Ele, consequentemente. Se nós de fato amamos a Cristo, nós teremos uma vida de comunhão com o Senhor. Mas, como amamos ao Senhor se somos tão relapso na nossa comunhão com Ele? Como amamos? Não é? Meu Deus amado. Olha, queridos, vou fazer uma revelação para vocês aqui. Ultimamente eu tenho andado meio perturbado com essa falta de interesse do povo para com Deus. Tem me perturbado isso.
Porque nós vemos que a igreja não quer saber do Senhor. A igreja quer saber das bênçãos de Deus, mas não quer saber do Deus que abençoa. Isso é assustador, irmãos. É assustador quando Cristo diz que poucos. É assustador quando Pedro diz que poucos. É assustador quando nós lemos na palavra e vemos que o caminho é estreito. E vemos que as pessoas não se esforçam por trilhar nos caminhos estreitos. Porque as pessoas querem facilidade. Querem facilidade, amados. Meu Senhor Jesus, amados. Se Jesus fosse esperar facilidade, Ele teria nos abandonado e voltado para os céus. Porque a vida de Jesus foi sofrida, foi difícil. Chegou a um ponto que Ele disse que não tinha onde reclinar, repousar, colocar a sua cabeça. Não tinha onde. E era o Filho de Deus. Nós temos que buscar Deus, amados. Gente, busque o Senhor. Busque Deus, queridos. Eu sei que a Igreja Missão Vivos bate muito nessa tecla da santidade, da necessidade de uma vida com Cristo. Eu sei que nós não temos oferecido aos amados aquilo que todos querem, que é uma igreja cheia de festas, cheia de movimentos, cheia de coisas. Mas não é isso que está na Bíblia, irmãos. O que está na Bíblia é um caminho estreito, cuja alegria é Jesus, somente Jesus. E esta é a visão que o Senhor colocou nesta igreja. Nós vemos que muitas vezes as pessoas não gostam daquilo que ouvem, também não gostaram de Jesus. Infelizmente é fato. Um dia Jesus trouxe uma palavra um tanto quanto, talvez mais séria do que as outras, séria no aspecto de pesada. E quando ele olhou e procurou a multidão, sempre tinha uma multidão querendo receber alguma coisa de Jesus. E quando ele olhou e procurou a multidão, só tinha os discípulos. Só os discípulos. E ele pergunta: e vocês não vão? Os discípulos sabiamente disseram: Senhor, para onde vamos? Tu tens a palavra de vida. Lembram do texto? Essa é a mensagem de Jesus, amados. A mensagem de Jesus não é interessante para a carne, não é interessante para a nossa velha natureza. A mensagem de Jesus, ela é chata. Eu ia usar um termo mais pesado, mas vamos de chata. Ela é chata aos ouvidos, aos nossos ouvidos naturais. Ela é chata à nossa natureza. A nossa carne não gosta da mensagem de Cristo. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e espírito, ou seja, a mensagem de Jesus alegra o espírito que em nós habita e entristece a nossa carne, abate a nossa carne. Eis o porquê da dificuldade em andar com Jesus. Eis o porquê, irmãos. Poderíamos ter uma quarta-feira com a igreja cheia. Porque no domingo nós temos uma igreja cheia e na quarta-feira não? Qual a diferença? Servimos o mesmo Senhor na quarta e no domingo, mas parece que o Deus de domingo é mais importante do que o Deus de quarta, quando na verdade há um só Deus. Mas é a nossa carne que é cansada, a nossa carne que não tem tempo, a nossa carne que não tem prazer no Senhor, a nossa carne que não tem satisfação naquilo que é do Senhor, igreja. É por isso, amados. E nós temos que enfrentar essa carne. Temos que enfrentar e pisar sobre ela para que o nome santo do Senhor seja engrandecido, glorificado na nossa vida. Nós estamos numa época festiva na nossa cidade. Todo final de semana tem uma festa diferente. Todo final de semana. Quantas vezes a carne quer essa festa? Mas não é o porquê a carne quer que nós vamos satisfazê-la, mas é porque Deus quer. E aquilo que Deus quer, temos que fazer. Esta é a visão que a igreja deve ter a respeito de Deus. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Meu Deus do céu. Naquele texto que Jesus fala:
que muitos, no dia do julgamento, dirão: Senhor, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, e Cristo dirá: não vos conheço. Esse texto é assustador, irmãos, é assustador. Temos que levar as coisas do Senhor com muita seriedade. Amém? Ensinos de Jesus sobre a oração. Número 3. Jesus colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. Lucas capítulo 22, versículos 41 e 42. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É um exemplo que a vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. Eu estava falando com a pastora Tenilza hoje, antes de vir para a igreja, que meu corpo pede para ficar em casa. Eu estou rouco, uma indisposição, passei o dia numa indisposição, talvez cansaço dos dias ali e também da viagem muito longa. E aquela indisposição, se eu fosse dar lugar à minha vontade, estaria lá em casa deitado. O corpo está pedindo isso, ficar deitado. Mas não é a minha vontade que precisa estar em primeiro lugar. É a vontade do Senhor. O vir aqui, ficar 2 horas, 3 horas aqui, não vai fazer-me ficar mais cansado. Ou ficar em casa essas 3 horas, vai trazer descanso à minha vida. De forma alguma, isso é engano. Você pode trabalhar o dia todo extremamente pesado, no sol quente. O fato de você ficar em casa, deitado no sofá, deixar de vir à igreja, não vai trazer descanso para você. Não vai mudar muita coisa. Não muda muita coisa. Só que a nossa indisposição, ela ganha, sempre ganha. E essa indisposição, claro, é fruto da força da nossa velha natureza, da carne, que fala mais alto do que o Espírito. E eu quero dizer para os amados que esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas a Deus em suas orações. Elas dão ordens ao Senhor, achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Não é assim? Muitas vezes nós queremos que Deus nos honre. Aí vamos para a Bíblia, trazemos a existência, um texto bíblico. Lemos ali um texto. Tudo quanto pedirdes em meu nome, recebereis. E nós pegamos esse texto bíblico, penduramos ele na parede, fazemos um quadro e colocamos ali, e apontamos para o texto e falamos: olha Deus, olha a tua promessa, está aqui, eu pendurei para ficar como testemunho da tua promessa. Muitos estão fazendo assim, irmãos, colocando Deus contra a própria palavra dele. Misericórdia. Mas não é assim, amados. Nós somos apenas servos. E sabemos que é a direção de Deus que é mais importante na nossa vida. É o mover do Senhor. Nós não podemos mover a vontade de Deus. Quem somos nós para chegar para o Senhor e falar: Deus, tu tens que fazer, tu tens que agir? Eu já vi uns hereges falando assim na televisão e até mesmo em igrejas por aí. Que nós podemos chegar diante de Deus e colocá-lo num canto de parede e exigir que Ele nos abençoe. Sabe o que significa isso, irmãos? Falta de temor, falta de conhecimento, falta de zelo, de amor para com Deus. A partir do momento que nós amamos e tememos a Deus, nós vamos entender que Ele tem sempre o melhor para nós. E que nós não temos a menor autoridade para exigir nada do Senhor. Porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Nós somos instrumentos. Somos apenas instrumentos. Na verdade, nós temos que estar alegres por aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nós vemos isso em Cristo. Cristo Jesus chegou diante do Senhor numa situação extremamente crítica e falou: Deus, olha o sofrimento, olha a dificuldade, se possível, mude essa história, mude. Como eu disse antes, amados, só nos céus nós vamos compreender de fato quem é Jesus Cristo. Só nos céus.
E quando nós estivermos ali na glória e compreendermos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, a eternidade será pequena para nós glorificarmos ao Senhor Jesus. Entenda dessa forma. A eternidade será pequena. Alguns acham que o céu será cansativo. Já ouviram falar que o céu será cansativo? Acho que todo mundo já ouviu, né? Inferno que é bom, porque lá que tem forró, tem festa, tem boate, tem isso, tem bebida, tem não sei o quê. Só que esquece que tem o capeta, tem o fogo que não se apaga, tem sofrimento que não deixa de existir e que nada pode mudar aquela realidade. Esquece desse detalhezinho. Ou seja, não há um texto bíblico sequer para você tirar umas férias eternas, porque lá será bom demais. Não. A Bíblia diz que o inferno é lugar de extremo sofrimento. E quando estivermos na glória e vermos o poder, a graça, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus, o amor do Senhor para conosco, quando nós tivermos essa mente arrancada e carregarmos em nós a mente de Cristo Jesus, a eternidade será pequena para glorificarmos o Senhor. Será pequena, irmãos. Olha, queridos, eu não sei como é os céus, mas eu quero falar para vocês que aquilo que você entende que existe de bom sobre a face da terra, multiplique isso por algumas milhões de vezes, porque assim será os céus. Nada se compara àquilo que Deus tem reservado para que os amam, assim está na palavra de Deus. Nada. Nós não podemos entender. Vale a pena pagar o preço, gente. Vale a pena, amados. Não permita que essa palavra que eu estou falando para você neste momento, que ela seja testemunho contra a tua vida no dia eterno. Quando o Senhor falará para vocês, pastor Elias disse, que nada seria mais importante, que nada é melhor sobre a face da terra. Irmãos, amemos o Senhor. Amemos ao Todo-Poderoso e vivamos segundo aquilo que Ele quer. 4. Jesus orava antes das decisões importantes. Ensinos de Cristo a respeito da oração. Jesus orava antes das decisões importantes. Lucas capítulo 6, versículos 12 a 13 diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. As nossas grandes decisões, elas precisam serem tomadas em oração. Nós temos orado para tomarmos decisões? Será que nós temos apresentado diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas grandes decisões, a atitude que devemos tomar e falado com Deus, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Feche essa porta se não for da Tua vontade. Será que temos coragem de fazer isto? E assim foi a vontade do Eterno. Quando Jesus foi escolher os discípulos, Ele passou uma noite em oração. Uma noite em oração. E Jesus, amados, durante seus dias sobre a face da terra, Ele tomou grandes decisões. E todas elas foram conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor. Imagine decisões tomadas erradas por Cristo. Qual seria o impacto na vida da humanidade? Da mesma forma, quantas vezes nós não buscamos de Deus a direção? Ou quando fazemos, é aquela oraçãozinha básica, mequetrefe, aquela oraçãozinha que só misericórdia. Deus, que decisão quero tomar? Que decisão devo tomar? Quando no coração já tomamos a decisão. Irmãos. Você pede o emprego a Deus, mas você quer da forma, você já definiu a forma que você quer. Você quer receber alguma coisa de Deus, você já determinou como deve ser. Você vai comprar um carro, por exemplo, você já colocou no seu coração, eu vou comprar um carro. E a oração é apenas para desencargo de consciência. Você vai fazer um grande negócio, você já tomou a decisão. Você já tomou a sua decisão.
Isso aqui é melhor para mim, porque eu já fiz os meus cálculos. Se eu fizer dessa forma, terei esse tanto de lucro, isso, aquilo, outro. Nós olhamos segundo a carne. E muitas vezes os bons resultados, que parece que será uma realidade, eles nos fazem tomar as decisões. Mesmo que o nosso coração esteja um pouco fechado, mas você olha para os resultados e toma a decisão. Queridos, é Jesus em primeiro lugar, é o Senhor. Nós temos que colocar diante do Todo-Poderoso, de preferência num período de oração, buscando do Eterno qual a vontade dEle, aquilo que Ele quer. E assim nós não vamos errar, amém? 5, Jesus não murmurou, Ele orou. Como nós murmuramos, nós reclamamos. O que é murmurar? É aquela reclamação chata que você fica ali repetindo, não é? Murmurar é isso. Você toma uma decisão, você quer fazer alguma coisa, você fica ali repetindo aquilo, você fica lamentando. Aquela lamentação chata que só misericórdia. João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus não murmurou porque tinha uma grande multidão faminta naquele lugar. Ele não murmurou, ele não lamentou, ele não reclamou. Mas qual foi a atitude dele? Veja se alguém tem alguma coisa. E orou ao Senhor. E nós sabemos qual foi o resultado. A multiplicação dos peixes e dos pães. Quando nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, irmãos, o Senhor pode multiplicar as bênçãos sobre a nossa vida. Nós precisamos olhar para situações difíceis e buscarmos Deus ao invés de reclamarmos. Buscarmos o Senhor ao invés de reclamarmos. Se a situação não vai muito bem para você, por exemplo, perdeu o emprego, muitas vezes a tendência é ficarmos reclamando, é ficarmos ali, Senhor, perdi meu emprego, porque Deus não olhou por mim, porque Deus não me ajudou, porque isso, porque aquilo, e ficamos naquela lamúria toda, quando deveríamos colocar diante do Senhor a situação, porque se nós somos fiéis, e o Eterno fez que uma porta se feche, é porque Ele tem bênçãos maiores para a nossa vida, porque a palavra diz que Deus não desampara os justos, não desampara os seus filhos. E essa é uma questão de fé, irmãos. Uma questão de fé. Se o Senhor não abre uma porta, ou se fechou uma porta, creia. Não foi por acaso. Se tu és fiel, Deus tem o melhor para a tua vida sempre, sempre, sempre. João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E sabemos qual foi o resultado. Todos ali comeram e sobrou. Sobrou o alimento. É assim que o Senhor faz. Estavam no local isolado, não tinha como alimentar aquela população toda, não tinha como alimentar aquela multidão toda, não tinha, amados. Jesus apenas multiplicou os pães, só multiplicou. É assim que o Senhor faz conosco. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não tem solução, é porque nós não temos olhado para o Deus da solução, o Deus do impossível, o Deus que todas as coisas pode fazer por nós. Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amados, são ensinamentos de Cristo para a nossa vida. Jesus que veio como homem, Jesus que veio e que experimentou o poder de Deus e que nos ensinou a esperar no Todo-Poderoso, esperar no Eterno, quando as coisas estão difíceis. Mas é preciso entender que Jesus tinha, uma rotina de oração. Ou seja, Jesus orava continuamente. 2, quando as coisas estavam ruins, estavam mal, Jesus não saía reclamando, lamentando, mas Jesus ia para a oração. Ia orar. 3, nunca colocava a sua vontade acima da vontade de Deus, mas colocava-se como submisso, sujeito àquilo que Deus quer.
Jesus sabia que o Senhor tinha o melhor e que tinha um plano na vida dele e para a humanidade. 4. Jesus orava antes das grandes decisões. Aprendamos com Cristo a orarmos quando precisarmos tomar decisões grandiosas na nossa vida, seja elas quais forem. Oremos ao Senhor, igreja. Clamemos ao Todo-Poderoso, porque o Senhor abrirá o nosso entendimento, levantará alguém, nos dará um sinal. O Senhor Jesus fez que uma estrela atravessasse todo o céu e mostrasse onde estava o menino Jesus. Ou seja, Deus é aquele que faz coisas sobrenatural para mostrar como sinal aos que o amam. Jesus pode fazer um sinal maravilhoso para que você veja a resposta dele. E número 5, Jesus não murmurou nos momentos difíceis, mas Jesus orou, buscou a direção de Deus. Ele viu o agir do Senhor, ele viu o milagre do Todo-Poderoso, ele viu a manifestação da glória do Eterno. Nós podemos ver a manifestação da glória do Senhor, basta que tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor, tenhamos uma vida de comunhão com Deus. São ensinamentos preciosos demais para a igreja. E eu quero, amados, afirmar a vocês, se observados, a vossa vida será diferente. Se vocês observarem esses ensinamentos, Deus agirá, trabalhará, moverá poderosamente na vossa vida. Grandes coisas o Senhor fará através daqueles que são fiéis a Ele. Irmãos, no reino dos céus não tem grandes servos nem pequenos servos, tem servos. E servos são aqueles que o amam em primeiro lugar, que o colocam em primeiro lugar e que morreram para este mundo, para que só a vontade do Senhor se manifeste. Esses são os servos do Senhor. Tu és servo de Deus? Como está a tua vida? Está morta para este mundo? Para a velha natureza, para as coisas desse mundo? Ou você tem curtido esse mundo em detrimento da vontade de Deus? Eis o grande problema. Muitas vezes nós não conseguimos ver o poder, a graça, o cuidado do Senhor, porque o mundão tem dominado a nossa vida. Nós queremos o mundo, e quando nós queremos o mundo, é impossível querer Deus. Água e óleo não se misturam. Amém? Nós não conseguimos misturar água e óleo. Coisas espirituais e mundanas não se misturam. É Deus ou não é Deus? Não há um meio termo, não há como misturar. Ou você está com o teu coração cheio do Senhor, ou a presença de Deus não está na tua vida. Não existe meio termo. Entendamos isso, irmãos, e busquemos o Senhor e vejamos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Esta é a vontade do Senhor, igreja. Se nós colocarmos a vontade do Senhor, nós vamos ver a glória dele. Vamos orar, encerrando assim esta palavra. Deus de amor, eu quero clamar, Pai, que essa palavra fique gravada em nosso coração, Senhor Jesus, para que nós possamos seguir em frente, passarmos por sobre as dificuldades, por sobre os problemas, sairmos mais que vencedores, porque Tu nos faz mais que vencedores. Ó Deus, fala conosco sempre, Senhor, dá-nos o discernimento, Senhor, e que possamos ter uma vida de comunhão verdadeira contigo e vivermos a Tua verdade. Esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem número 749.